Boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente vai falar sobre a extrema contradição que tomou conta do dia 20 de maio de 2026. É o seguinte, os mercados financeiros globais estão simplesmente disparando, num alívio quase eufórico. Enquanto, ao mesmo tempo, uma guerra regional sem precedentes no Oriente Médio ameaça explodir de vez. É literalmente um cenário onde as telas verdes de lucro nas bolsas de valores batem de frente com a retórica militar de altíssimo risco. Bom, para entender toda essa montanha russa de informações, nossa investigação de hoje vai passar rápido por 5 pontos. Primeiro, os mercados disparam em meio ao conflito. Depois, desbloqueando o gargalo de Hormuz. Em seguida, as manobras diplomáticas de alto risco, as ameaças de escalada regional e, por fim, as repercussões globais e domésticas. Certo, vamos dar a largada com o ponto número 1. Mercados disparam em meio ao conflito. A gente tem aqui um paradoxo gigantesco. De um lado, as bolsas globais, desde Wall Street até a Europa, estão fechando em alta, puxadas principalmente pelas gigantes da tecnologia e pela queda nos rendimentos dos títulos americanos. Mas do outro lado, as tropas continuam a postos e a ameaça de guerra é super real. A grande dúvida da vez é: como a simples promessa de um acordo de paz consegue falar mais alto que o barulho das armas na economia? Isso ilustra brilhantemente o tamanho desse otimismo. Trazendo aqui para o cenário doméstico brasileiro, o Ibovespa deu um salto incrível de 1,77% e fechou acima dos 177.355 pontos. Isso não é pouca coisa, tá? É a maior alta diária que a gente vê desde o comecinho de abril. Os grandes bancos e o varejo puxaram a fila dos ganhos, mostrando que o mercado pega qualquer sinalzinho de estabilidade internacional e já transforma em apetite por risco na mesma hora. Só que, enquanto as ações voavam, as commodities que literalmente alimentam a guerra despencavam. O petróleo Brent caiu mais de 5,6%, indo parar na casa dos $105. E o WTI afundou para abaixo dos $100. E o motivo para essa queda abrupta não está num gráfico em Nova York, mas sim lá nas águas do Oriente Médio. O que nos leva direto para a parte 2 da nossa análise, desbloqueando o gargalo de Hormuz. A diferença do que aconteceu nos últimos 80 dias para as últimas 24 horas é da água para o vinho. A gente teve quase 3 meses de um bloqueio tenso, uma paralisação absurda entre as forças iranianas e o cerco dos Estados Unidos. Aí, de repente, nas últimas horas, 26 navios comerciais conseguem passar livres. O grande destaque foi o petroleiro sul-coreano Universal Winner, levando cerca de 2 milhões de barris de petróleo. Isso deu um respiro imediato para aquela asfixia na cadeia global de suprimentos. Para quem não tem a dimensão exata de cabeça, o Estreito de Hormuz não é só um canalzinho de água. É a artéria principal da nossa economia. É por lá que passa 1/5 de todo o petróleo bruto do mundo e 1/3 dos fertilizantes globais. Quando os navios voltaram a circular por ali, o fantasma da escassez crônica sumiu na hora. É por isso que os preços da energia caíram e as bolsas entraram nessa euforia toda. Mas calma, que não foi num passe de mágica. Entrando na nossa terceira parte, manobras diplomáticas de alto risco. Esse fluxo de navios só voltou porque a diplomacia operou numa verdadeira corda bamba a portas fechadas. Olha só a loucura dessa sequência. Os Estados Unidos planejavam novos ataques iminentes ao Irão. Aí, os aliados estratégicos lá do Golfo Pérsico intervieram com urgência, pedindo moderação por causa das negociações em andamento. Resultado, os ataques foram suspensos e o Paquistão entrou em cena rapidinho para mediar a conversa. A gente passou muito perto de uma explosão maior. E a tática da administração americana nos bastidores é a da pressão implacável combinada com diplomacia. O presidente Donald Trump chegou a declarar que eles estão nos estágios finais e que ou sai um acordo ou eles vão fazer algumas coisas, nas palavras dele, um pouco desagradáveis. É literalmente um jogo de pôquer de apostas altíssimas acontecendo agora mesmo. Já do outro lado da mesa, as autoridades iranianas mantêm aquele tom de cautela. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que recebeu as propostas mediadas e está examinando tudo direitinho. Mas, em paralelo, eles não abrem mão das próprias demandas fundamentais, principalmente o fim do bloqueio nos portos deles. Ou seja, as peças estão se movendo no tabuleiro de xadrez, mas ninguém arredou o pé de verdade ainda. Passando agora para a seção 4, ameaças de escalada regional. E exatamente por não ter concessões definitivas que o clima de guerra continua pesando. A Guarda Revolucionária do Irã soltou um aviso super incisivo dizendo que se houver nova agressão, a guerra vai se espalhar para além da região e que os golpes deles vão levar os inimigos à ruína. O recado tá dado. Se a paz falhar, o estrago vai ser infinitamente maior do que essas últimas 12 semanas de embates. Então, o ponto crucial é este.
O terreno militar contradiz completamente a festa dos investidores. O exército de Israel está oficialmente em estado de alerta máximo. O comando central do ZEUA redirecionou quase 100 navios para continuar impondo o bloqueio com mão de ferro. E o parlamento iraniano está chamando esse momento de uma guerra de vontades. A prontidão de combate continua no nível máximo. Para fechar nossa conta, vamos para a seção 5, repercussões globais e domésticas. Porque, no fim das contas, 82 dias de conflito deixam cicatrizes profundas. Lá em Washington, o Senado americano tomou o passo raro de avançar, numa votação bem apertada de 50 a 47, uma resolução para tentar limitar os poderes de guerra do executivo. No mundo todo, a FAO, a agência da ONU, está acendendo o alerta vermelho sobre o perigo de uma crise global absurda no preço da comida por conta da falta dos fertilizantes. E internamente o Irã está fazendo o maior malabarismo econômico com uma reabertura estritamente controlada da sua própria bolsa de valores. O que nos deixa com uma pergunta enorme martelando na cabeça para encerrar. Esse trânsito de navios e as bolsas subindo representam mesmo o começo do fim dessa crise? Ou a gente está só curtindo a calmaria no olho do furacão antes de uma tempestade muito pior? Esse equilíbrio frágil entre a diplomacia e a guerra é o que vai ditar o rumo do mundo nos próximos dias. A gente agradece demais por acompanharem mais essa nossa análise até o fim e vamos continuar observando de perto cada movimento desse tabuleiro. Até a próxima!